Olá, a paz do Senhor Jesus. Decidi gravar este vídeo depois que eu recebi o comunicado, do cancelamento da ceia, da Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, que seria amanhã, Aí por conta dos decretos do municipal, e estadual, nós adiamos, a nossa igreja adiou. Então eu decidi gravar esse vídeo. Eu não gosto de gravar porque, que eu sou gago, eu não consigo falar com contínuo fonema, eu sempre gaguejo muito, mas eu com uma certa indignado com a situação, como está acontecendo, e como está indo o mundo, eu resolvi gravar. Então, eu não estou afrontando ninguém, eu também não quero influenciar, talvez sim, influenciar sim, mas não quero causar desordem no mundo e muito menos na igreja que eu congrego. Mas percebo ou entendo da parte de Deus que eu deveria falar, falar não para os não crentes, e sim para os crentes, para os cristãos. O cristianismo, ele é o melhor que Deus deu ao mundo, porque é a salvação. E a salvação foi iniciada há mais de 2000 anos atrás. E ela está em um processo, do meio para o fim. E segundo, o que a Bíblia nos mostra é que vai piorar ainda mais. Nós, com essa pandemia mundial, com esse mal mundial, estamos em apuros. Todos os seres humanos estão em apuros. Mas eu quero falar segundo a Bíblia, segundo o que Deus colocou no meu coração. Eu quero aqui ler alguns textos onde eu quero falar, e mostrar que eu não, de certa forma, não concordo com o que está acontecendo com as nossas lideranças, porque está fazendo segundo as leis dos homens, andando segundo as leis dos homens. Eu quero ler o em Atos, eu não vou ler agora, porque agora eu vou primeiro ler um mandamento de Jesus, que onde ele deu esse mandamento, porque o que me fez gravar esse vídeo foi a respeito do cancelamento da nossa ceia, da ceia do Senhor, onde é um memorial, que mostra que nós estamos esperando a Jesus Cristo. Então, se nós estamos esperando Jesus Cristo, nós não podemos deixar de tomar esta ceia. A vida inteira eu ouvi pastores, eu nasci no lar evangélico, para quem não sabe, eu nasci no meio desse povo, os chamados salvos de Cristo. Então, o que eu quero dizer é que a vida inteira eu ouvia dizer que a ceia nos fortalece no Espírito para que a gente suporte ou vença todas as tentações, onde a gente venha vencer o inimigo. E nesse tempo, onde nós estamos sendo proibidos de estar em comunidade adorando a Deus, muitos às vezes dizem, eu sou a igreja. Na verdade, isso não é verdade. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade onde tem os membros. A igreja, e no vocabulário
da língua portuguesa, você vai ver que um indivíduo não tem condição de ser igreja, né? Nós somos membros da igreja. Então, é muito importante a gente estar em comunidade, né? Adorando e buscando ao nosso Senhor Jesus Cristo e dando testemunho uns aos outros a respeito de tudo que Jesus fez em nossas vidas e nós andar segundo o que a Bíblia nos ensina. Então, quando a gente é proibido de estar em comunidade, louvando e buscando a este Deus, estamos sendo privados daquilo que é direito, onde a nossa lei brasileira nos dá a liberdade e que a Covid não deve nos privar de estarmos juntos, adorando a Deus. O que foi dado, né, o que é ensinado, da distanciamento, ter o cuidado com o álcool em gel, usar máscara, isso tudo a nós devemos sim fazer. Eu não aceito esta lei de privar nós de estar na igreja, buscando a Deus, né? Eu creio que muitos não aceitam, mas estão fazendo talvez por receio ou muitas vezes por medo de enfrentar o sistema político, para a propagação do Evangelho de Cristo. Os discípulos no início, Pedro especificamente, enfrentou a autoridade, né, que era no Sinédrio, autoridade religiosa, para poder falar e mostrar o Evangelho de Cristo. É claro que lá no início que a pessoa fazia, então a minha Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Primeiro, eu quero ler aqui esse texto para deixar, para a gente dar início o que eu tenho o que falar, né? No Evangelho, segundo escreveu Mateus, onde está escrito no capítulo 26, verso 26. Vamos iniciar aqui. Enquanto comia, tomou Jesus o pão e o abençoou e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E a seguida, tomou o cálice e tomou, dizendo, e dando graça, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei eles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Então, é a nova aliança, o que nos diz que é o Novo Testamento, meu Novo Testamento, ou a minha nova ordem, né? Então, nós temos a ordem de Jesus, né, em cear. Então vem um decreto por conta da saúde pública e nos impede de cear. Agora, a respeito da saúde pública, eu quero lembrar aos irmãos, aos nossos líderes, a respeito da oração de Jesus, né, onde ele disse ao Pai que nós não somos deste mundo. Quando a gente entende que nós não somos deste mundo, a gente entende que a nossa pátria não é aqui. Nós não pertencemos a este mundo, né? Muitos estão com medo de morrer, né? Muitos estão com medo de morrer. Por que eu estou direcionando esta palavra agora, nesse sentido, neste momento que eu estou falando aos líderes? Eu quero lembrar-vos de que no passado, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente vê os líderes, primeiro os reis, né, levar o povo ao pecado, Muitos dos reis de Israel levou os israelitas a pecar. E eu digo, onde estavam os sacerdotes, ou da linhagem
de Levi, para que pudesse se levantar contra os reis e mostrar a verdade de Deus, para que eu não pecasse e nem levasse ao povo ao pecado. O que eu quero dizer é, você como líder, você, dependendo da sua atitude, ou seja, a sua atitude negativa a respeito de buscar a Deus, ou a respeito de obedecer a palavra de Deus, você está levando o povo ao pecado. E é o povo que Deus colocou na tua responsabilidade para que você conduza ou ensine a eles a obedecer a palavra de Deus. Devemos obedecer às leis? A Bíblia é bem clara, sim, devemos. Mas eu quero ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no verso 29, onde Pedro, é claro que aqui está falando a respeito a liderança da igreja judaica, entendendo que Jesus é o fundador de uma seita, estava proibindo ele de pregar este evangelho, que era uma seita. Então está Pedro aqui, assim está escrito: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vos mataste, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a tua destra, o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então Pedro aqui estava sendo proibido de pregar o evangelho. Apesar de hoje nós brasileiros, ou nós Brasil, ser um país cristão, seja ele dividido em religiões, nós somos um país cristão. Mas nós devemos pregar a verdade. Nós vemos a igreja na Idade Média ser levada por lideranças políticas, e massacrar o povo de Deus. A própria igreja massacrava aqueles que eles se dizia contra a igreja. Que bom que eu nasci nesse tempo, nesta época, porque o que posso ser entendido que eu estou levantando contra o meu povo, eu não estou levantando contra a minha igreja. O que eu estou dizendo é, nós temos que confiar nesse Deus. Esse Deus é um Deus de milagre. A nossa igreja não será tocada pelo Covid, não será tocada se nós tivermos confiança neste Deus. Por que às vezes pode acontecer de muitos crentes morrer? Isto, eu entendo que o Covid é um dos maiores instrumentos dos últimos tempos de salvação. Porque eu não acredito um país cristão onde o brasileiro conhece a salvação em Cristo, na ânsia da sua morte não se apegue a Cristo, onde ele pode ser salvo por arrependimento da sua vida mundana ou a sua vida de pecado que levou, na ânsia da sua morte se arrepender e reconciliar com este Cristo, porque esse Cristo é bem pregado no Brasil. Todos conhecem a Jesus Cristo e todos conhecem a salvação através de Jesus Cristo no Brasil. Nós somos um país evangelizado, graças a Deus que nós estamos. Mas nós vemos esses brasileiros evangelizados covardes, onde deixa que as leis venham nos impedir de buscar a Deus. Importa a buscar a Deus em primeiro lugar. Importa estar diante de Deus em primeiro lugar. Não venha me dizer que você na tua casa busca a Deus como você busca na igreja, porque você está falando não verdades. Busque a Deus como deve. Nós devemos buscar e estar junto, adorando esse Deus, mesmo com
a distanciamento recomendado pela Secretaria de Saúde, mas nós devemos ter o direito de estar lá, respeitando o distanciamento, com máscara no rosto, mas nós devemos estar lá. Então hoje nós estamos em casa impedidos de estar naquele lugar, testemunhando uns aos outros o que Deus tem feito ao nosso favor. Claro que nós vamos ver muita gente morrer ao nosso redor, porque este mal já é um mal político. Eu acredito, esse não é o assunto que eu quero falar, mas eu acredito que nós estamos em uma guerra onde não há armas, bombas, mas nós estamos numa guerra onde há muitos vão morrer, apesar que todo mundo estão tendo morte, né? Mas eu quero dizer aos irmãos, eu estou indignado por nós serem impedidos de ceiar. É um ato de simbolo, é um ato de memória, mas é um ato de memória que nos dá ou aumenta a nossa fé. Nós estamos mostrando que nós estamos aqui ainda esperando este Cristo, onde eu faço parte de um grupo que acredita que ele vai vir buscar o povo, vai vir as nuvens e vai buscar este povo, que eu acredito ser parte deste povo, né? Porque tem muitos grupos que não acreditam na vinda secreta de Jesus, né? Mas eu faço parte desse povo. Se eu faço parte desse povo, eu tenho que acreditar, né? E a Bíblia nos mostra, mesmo porque no passado lá os judeus nunca entendeu a vinda de Cristo ou do ungido de Deus ou do Messias. Ele nunca entendeu a vinda dele em duas fases. Eles acharam que ele ia vir e ia reinar na primeira vinda. E a nossa Bíblia, ou o nosso ensinamento nos ensina ou nos mostra, a Bíblia nos mostra que Jesus vai reinar os 1000 anos prometidos. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos, a nossa promessa está com Cristo. A nossa promessa está com Cristo. O que podemos dizer? Que nós, respeitando a lei, nós possamos estar amando nossos irmãos? Esta é a lei que Jesus nos deu, que está em João 15, no verso 13. Jesus nos ensina assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Por que nós não estamos congregando? Por que nós não estamos indo na igreja? Porque a lei nos obriga a ficar em casa. Por que nós somos obedientes à lei? Porque temos medo de morrer. Não entendemos que nós não entendemos. Irmão, olha no passado, no início da igreja, os apóstolos estavam dispostos a morrer para evangelizar, para pregar este Cristo. Eles viviam em aflições, eles fugiam das suas próprias casas, iam para os montes, onde eles tinham a liberdade de adorar a Deus. Eles eram proibidos, porque lá no início a igreja era uma seita reconhecida pelos romanos, uma seita reconhecida pelos próprios judeus. A igreja era perseguida, mas eles fugiam. Eles preferiam obedecer a Deus, eles buscavam de Deus. A lei não era superior a Deus. É isso que a minha indignação hoje é, porque a lei hoje é superior a Deus. Se eu conheço essa palavra de Deus, nada pode me impedir de buscar a Deus. Nada pode. Mas aí você quer dizer que, então você não, eu busco a Deus em casa, mas em casa, sozinho, no meu lugar, eu não trago fé a ninguém, eu não trago edificação a ninguém. Eu em casa não faço nada. Eu estou orando, irmão, em casa você vai morrer. Em casa você vai morrer. Hoje, nas escolas, está lá a escola para poder ensinar o aluno a ler.
Irmão, você pode ter milhares de livros em casa, você não vai aprender a ler sozinho. Você não vai fazer uma faculdade sozinho. Há um percentual muito mínimo aquele que consegue ser um cientista em casa. Você precisa de estar em um. A nossa escola é a igreja. A nossa escola é o grupo. Nós precisamos disso. Quando no princípio da igreja, a igreja é considerado fora da lei, nos dois sentidos, porque também os judeus entendiam que os cristãos eram fora da lei de Moisés, também era fora da lei, mas eles se agrupavam ou se reuniam em cavernas e montes para poder adorar e buscar a Deus. Na Idade Média nós vemos lá os puritanos, ou os que foi levado a... Eles se separaram para poder se purificar ou não estar contaminado com a igreja, que já era uma igreja desviada, a igreja católica que eu digo, já era uma igreja católica, eles se separaram. Irmãos, eu não estou chamando ninguém para separação, tenha misericórdia, não é isso que eu estou falando, mas eu estou dizendo que nós cristãos temos que estar lutando pelo nosso direito. Isso é lei. E quem disse que a igreja não é essencial? Ainda mais um tempo onde a depressão ainda é muito maior. Quantos anos, há 10 anos atrás eu ouvia dizer que a depressão seria o mal maior da humanidade. Agora com essa pandemia, eu vejo que a pessoa ainda mais hoje, a depressão é o mal. E quem melhor do que a palavra de Deus, ou a quem é melhor do que a Jesus para poder curar as pessoas? Ainda mais de um mal que a medicina é insuficiente para tratar a depressão, porque é considerada uma doença da alma, uma enfermidade da alma. Como nós cristãos, verdadeiros cristãos, vamos aceitar isso? Ou devemos ficar quietos? Eu me recuso a ficar calado. Eu não sei falar, eu não sei dizer, mas eu me recuso a ficar calado. Eu não sou reconhecido em lugar nenhum como um pregador da palavra, porque eu tenho limitações da minha timidez para falar, mas Deus me trouxe dentro desse meio de gravação para dentro. Desejo causar efeito na nossa liderança. Eu desejo trazer algo de Deus para a nossa liderança. Como eu creio que Deus vem através de mim despertar alguns, como eu creio. Por isso eu estou aqui. Porque eu preciso mostrar que nós estamos agindo de forma errada. Nós somos cristãos, nós confiamos num Deus que é a verdade, um Deus que não mente, um Deus que fala que nos fins dos tempos o mal vai vir. E a punição para os pecadores ou para aqueles que estão contra Deus é mal. A punição é mal. Apocalipse, quando você lê o Apocalipse, Deus traz lá o quê? O que Deus traz? Ruína da Babilônia. Ruína. Babilônia. Apocalipse está dizendo. O juízo de Deus é ruína. E você, cristão, está com medo de quê? De que você tem medo? De que você tem medo? Flagelo. Palavra, eu estou lendo só a palavra aqui, ó. Eu quero ler, na verdade, Apocalipse, é 22. É 22. Para nós que somos cristãos, que acreditamos,
nesta palavra, que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, onde nos deu a ordem, fazer isso em memória de mim. É um mandamento. Se você espera a Cristo, você não deve deixar de ceiar. Agora, a massa evangélica, a massa cristã, deixando de ceiar, porque o governador ou o prefeito ordenou. Covardes somos nós, medrosos, medo de um Covid. É como os amigos de Daniel, deveria ser a nossa fala. Sadraque, Mesaque e Abednego, que não é o nome deles, é o nome que foi dado pelo rei de Babilônia, disseram ao rei: Rei, se Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós não vamos nos prostrar. Essa é a nossa fala, deveria ser a nossa fala. Se Deus quiser, Deus pode nos livrar desse mal Covid, mas se nos livrar, nós não vamos nos prostrar. Não, nós estamos prostrando diante de homens que daqui a pouco estarão mortos. E a nossa história foi afetada por esses homens. Então, eu digo, nós temos que crer nessa palavra. Você sabe qual é essa palavra para nós? Em Apocalipse 22 está escrito assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça. De uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. O povo será curado. As folhas é para a cura dos povos, das nações. Tem versão que fala nações. Temos que acreditar, temos que crer na palavra. Mas eu creio, irmão. Creio. Eu tenho certeza que muitos concordam comigo, mas não falam, porque como ele vai falar, enfrentando a ordenância da liderança, eu não estou me rebelando contra o meu pastor, ele é fiel a Deus e também ele é fiel aos seus líderes, né? E por sinal amigos. Mas estamos sendo covardes, porque nós temos que olhar para o nosso irmão que nos pregou primeiro, para que esse evangelho chegue até nós. Esse evangelho aqui mudou o mundo nesses 2000 anos. Graças a Deus, Deus me colocou nesta época, porque talvez eu não suportaria se eu tivesse existido em outra época. Talvez eu não seria forte, mas Deus me colocou aqui. Eu costumo dizer aos meus irmãos, eu sou feliz por ser contemporâneo de vocês. Eu sou feliz com Deus. Eu quero muito falar, eu quero muito que a minha palavra seja ouvida. Uma coisa que eu não quero que vai acontecer com certeza é que vai ter muitos que vão discordar, estão sendo afetados
política, pela religiosidade, com medo de perder aquilo que tem, com medo de perder aquilo que tem. Eu não tenho muita coisa a perder, porque eu tenho muito a ganhar com o Evangelho. Eu tenho muito a ganhar com Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que eu sirvo, mesmo do meu jeito, né? Não, às vezes não trazendo uma palavra em escala a muitos, mas ao a um, né? Eu costumo dizer que Deus me deu foi vara para pescar, não foi redes para trazer pessoas ao Evangelho. Mas eu quero dizer que nós temos uma segurança, mesmo esse governo, e vou dizer uma coisa para você: as coisas podem bagunçar ainda 1000 vezes mais, mas o mundo vai continuar rodando. E a gente lê em Apocalipse que Deus ainda quer que as pessoas se arrependam. Ele traz o juízo e espera o arrependimento das pessoas. Essa é a verdade. Deus hoje traz este mal sobre o mundo, né? Esse mal Covid sobre o mundo. Ah, irmão, mas Deus não trouxe. Irmão, Deus está com controle sobre todas as coisas. Você acha que um Covid tirou o controle de Deus? Eu creio e vejo que o Covid é a maior arma de salvação de Jesus, porque não há quem falte o ar que ele não vai se apegar a Deus, a não ser que ele não tenha ouvido desse Deus. Irmão, olha, preste atenção, liderança, preste atenção. A liderança no passado da igreja levou muitos à morte, e muitos à morte, a segunda morte, a morte eterna. Muitos. Hoje a gente vê muitos pastores morrendo. Não, está na glória, pela misericórdia de Deus, porque esses pastores que morreram, está tudo lá, está tudo na glória, está tudo com Jesus. Porque Deus é misericordioso. Talvez se Deus não tivesse trazido Covid sobre a vida desses pastores, talvez ia para o inferno pelas suas atitudes. Que na mente deles, por causa do sistema que vem vindo há mais de 2000 anos, o sistema religioso que vem vindo há mais de 2000 anos, se perderam. E na mente deles, eles acreditam que aquilo é a verdade. E aí estava condenado ao inferno. Mas Deus, com a sua misericórdia, trouxe o Covid sobre eles, e eles se arrependeram, que eu digo se arrependeram, ou se apegaram a Deus. Talvez não era nem um ato de só se arrepender, mas se apegaram a Deus e foram salvos. Por isso eu acredito que o Covid é uma grande obra de Deus para a salvação. Quero ver a quem que conhece o nome de Jesus Cristo não se apega a Ele na hora que falta ali o ar. Temos que obedecer a Deus. Leis, é claro que a Bíblia nos ensina, mas antes, obedeça a Deus. Sugestão? Sim. Né? Mas apesar que ainda há muitos que vão dizer que não. Mas quantos obreiros tem a nossa igreja? Ou quantos obreiros temos a igreja que podemos cear ou levar ceia em grupos pequenos na casa dos irmãos? Seria uma sugestão. Não, mas nós vamos cear mês que vem. O Deus não estabeleceu um tempo para a gente poder cear, mas nós estabelecemos, irmão. Nós estabelecemos. E nada é
A Bíblia me diz o quê? O que é ligado na terra é ligado no céu. É isso. Ah, então agora vamos cear, agora no mês que vem, já foi ligado aqui, está ligado no céu. Né? Essa seria a desculpa daqueles que querem buscar a obedecer aos homens de qualquer maneira. Os meios não justificam os fins. A igreja está no início, a igreja brasileira está no início da perseguição. Temos aí o governante nosso hoje, atual, temos ele aí que se declara cristão, mas tem o outro que também se declara cristão, porque nós todos os brasileiros se declaram cristão, mas ele nitidamente mostra que ou age segundo contra os mandamentos de Deus. De certa forma, nós cristãos podemos entender que não tem nada de cristão ali. Mas, primeiro a Deus. O que Deus tem para nós. Eu vou ler aqui. Vi novo céu e nova terra, pois os primeiros céu e a primeira terra passaram. Glória a Deus. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo será com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existe. E as primeiras coisas passaram. Glória a Deus. Essa é o acontecimento para conosco. Você é cristão, você é crente reformado, né? Para a glória de Deus, nós estamos preparados? Devemos estar preparados, porque essa promessa virá, essa revelação acontecerá, e nós temos que ter a visão no alvo. Paulo nos ensina, é o alvo que nos interessa. Nada neste mundo pode nos desviar da verdade ou nos desviar do alvo. Temos que ser focados na palavra de Deus. Temos que ser focados. Somos medrosos, temos medo. Porque o que dirá de uma igreja onde muitos morreram com Covid porque estavam cultuando a Deus? Irmãos, nós estaremos na glória, nós estaremos com Cristo. Por fim, quero dizer que não quero ser entendido de forma errada. Senti da parte de Deus que está falando, obediente que quero ser, falei. Obrigado. Se você assistiu até o fim, obrigado por ter me acompanhado até aqui. Jesus abençoe a todos e que, como obreiro do Senhor, vou buscar mais de Deus,
né? E espero que seja feito a vontade de Deus.